Bonacate. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Vossa Excelência tem alguma apresentação? Não. A palavra, Vossa Excelência. Bom dia, deputado Silvio, bom dia, colegas de mesa, senhores parlamentares, aqueles que nos acompanham pelas redes. Esse é um debate, né, muito importante. Eu estive aqui na primeira audiência pública da PEC 287, já se vão 2 anos e meio. Também estive representando o Fórum das Carreiras do Estado, que é uma entidade associativa que congrega 32 associações e também sindicatos, representando em torno de 200 mil servidores, em nome dos quais, então, nós vamos tratar mais especificamente do assunto da transição. É bem verdade que nesses 2 anos e meio, desde o encaminhamento da PEC 287, nós tivemos, né, momentos-chave que eu não poderia deixar de referir, em especial logo depois do encaminhamento, no dia 6 de dezembro de 2016, uma semana depois nós reunimos o fórum e começamos uma produção técnica, né, de estudos. Produzimos nesses 2 anos e meio milhares de páginas, né, com enfoques econômicos, fiscais, jurídicos, sociais. Quer dizer, estamos há 2 anos e meio mergulhados nesse tema. Tenho que referir também uma tentativa de encontrarmos um consenso para a questão da Seguridade Social, uma grande reunião que fizemos em 17 de maio de 2017 com o deputado Arthur Maia. Reunimos os 3 poderes do Ministério Público para tentarmos encontrar uma solução, né, para a questão da Seguridade Social no Brasil. Levamos várias sugestões para corrigir o texto. Elas, enfim, depois de todo o nosso debate com o governo, não foram acatadas no substitutivo do deputado Arthur Maia, e não nos deixaram outra alternativa senão lutar contra a reforma, porque, ainda que soubéssemos que deveriam ser feitos ajustes no sistema de seguridade, nós não encontramos condições de interlocução com o governo anterior. E foi justamente por isso que nós começamos a procurar, desde a equipe de transição, o novo governo, para que pudéssemos dialogar em alto nível e, enfim, encontrarmos juntos soluções para o sistema de seguridade no Brasil. Não pode ser uma guerra, né, de facções, né, uma guerra de milícias. Nós temos que chamar todos os interessados na questão e debatermos em alto nível até encontrarmos uma solução razoável, né, que observe, é claro, a questão fiscal, mas não deixe de ter em conta a questão econômica, social, jurídica, né? Então, são vários aspectos aí que têm que ser observados quando se fala de uma reforma no sistema. Então, procuramos, desde o momento da transição, o secretário Leonardo Rolim, depois o secretário Rogério Marinho, fomos à Casa Civil, conversamos com o líder do governo, líder do PSL, aqui na Câmara, vários parlamentares de todo o espectro partidário. Lá no Fórum a gente não tem uma tendência partidária, a gente atua de forma suprapartidária. Então, esse tem sido o nosso trabalho aí nesses 2 anos e meio. Assim, o resumo da ópera até agora foi que todos perderam, né? Perderam o governo, perderam a sociedade, os trabalhadores que ficam nessa tensão constante, o país, porque o governo fez um discurso, me parece, equivocado, né, que apostou todas as fichas numa reforma que está, né, 2 anos e meio patinando, e o Brasil não retoma o seu caminho de desenvolvimento. Claro que nós... é bom lembrar que o governo Temer, só
né, na propaganda a favor da reforma e acabou fazendo uma propaganda que estigmatizava ainda mais o servidor público, né, foram 200 milhões postos fora, né, então, por enquanto, todos perdemos, né, e eu acho que é isso que a gente tem que tentar resolver, né, e para isso nós estamos completamente à disposição e participamos de todos os debates, né, desde a 287 até aqui. Então, por enquanto, todos perderam, né? Esse é o resumo da ópera. Nós buscamos incessantemente o diálogo, mas ele foi praticamente impossível com o secretário Marcelo Caetano e com o governo anterior. Mas é preciso, como eu falei, ter muita responsabilidade nesse processo. A gente não pode mexer no sistema de seguridade olhando só a questão fiscal, né? A gente tem um trabalho aqui, o Floriano deve falar sobre ele, mas é um trabalho fantástico aqui, que é o impacto da Previdência Social na economia dos municípios. Minha gente, estava falando para o deputado Teroni, que eu sou de Caçapava do Sul, estive lá agora umas 3 semanas atrás, e quando a gente mostra para os prefeitos e para os vereadores que o município recebe, como o Caçapava do Sul, recebe 80 milhões do RGPS, 40 de aposentadorias rurais, e o FPM são 16 milhões, ou seja, são 7,5 vezes os recursos transferidos por conta, né, da Previdência e Seguridade, o pessoal fica apavorado, né? O que vai ser do município lá na frente se esse recurso deixar de fomentar a economia local? Então, essa é a primeira questão, né? A gente não pode fazer uma reforma dessa magnitude baseada só no resultado fiscal, sem ter em conta os aspectos econômicos. Assim, o Eduardo Moreira já tratou aqui também da questão do efeito multiplicador que tem os gastos previdenciários, 1,3, né? Quer dizer, o gasto com os benefícios, ele fomenta a economia como um todo, né? Na medida que esse recurso é subtraído da economia, o que vai acontecer, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque mexe no sistema, mexe em toda a economia, né? Eu não vou me ater muito à questão da capitalização, que já foi tratada exaustivamente, mas, olha, depois desses 2 anos e meio, né, a gente até não tinha esse problema da capitalização, né, ele surgiu agora com o novo governo, e nós, a partir do momento que a proposta foi encaminhada, nos debruçamos sobre a questão. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que essa proposta de capitalização é quase que uma pirâmide financeira, né? Que você um negócio comercial em que você ilude aqueles que estão entrando, né? Que na medida da continuidade dos ingressos haverá recursos para todos no final. E a gente sabe o que aconteceu com os países que adotaram esse esquema de capitalização. É o tema mais nebuloso da reforma até aqui. Em todas as mesas de debate, o governo não conseguiu explicar como é que vai se dar a implantação da capitalização. Fica sempre uma névoa no ar. Então, a gente não pode fazer isso com o país, né? É um modelo, na nossa análise, irresponsável para Seguridade social no Brasil. É um esquema de pirâmide financeira travestido, né? Assim, a reforma da Previdência, eu disse no início que nesses 2 anos e meio de debate nós nunca fomos a priori contra um ajuste no sistema de seguridade. Pelo contrário, nós achamos que essa página tem que ser virada. Nós temos que virar essa página com responsabilidade, é claro. Tá? Ajustes na Previdência já aconteceram vários, aqui já foi referido também várias vezes, nós tivemos 6 emendas constitucionais, né? Desde 88. Agora, aí já vou entrando um pouquinho no tema que eu vou me ater mais. Todas essas emendas anteriores, elas preservaram, né, a segurança jurídica, ou seja, em todas elas nós tivemos alguma regra de transição. E o que o governo está propondo agora, pessoal, assim, fala depois mais especificamente sobre isso, mas nós basicamente não temos transição, né? Então, nós precisamos resolver isso. O Fórum das Carreiras de Estado, com o apoio do professor Israel, a quem eu saúdo, né, apresentou uma emenda tentando corrigir essa situação,
né? Nós trouxemos o mesmo percentual que o governo ofereceu para a transição, no caso dos militares, para os servidores civis, 17%. Então, esperamos contar aí com o apoio, né, dos membros da comissão para que possamos criar, então, condições de termos uma transição que, repito, houve em todas as reformas anteriores, né? Nós não podemos fazer uma mudança abrupta sem olhar o histórico da Previdência Social no Brasil e aqui, especificamente, do RPPS. Os problemas, também não tem muito tempo, os problemas já foram exaustivamente listados aqui, nos chama a atenção a questão da exclusão previdenciária. A exclusão previdenciária será brutal, então, como eu dizia, nós não podemos olhar para essa reforma só do ponto de vista fiscal. O que vai acontecer com o social na medida em que os trabalhadores rurais não tiverem mais acesso a benefícios? E o que vai acontecer, tirando, né, as regras atuais de 15 anos de atividade para 20 de contribuição, no caso dos trabalhadores rurais, é simplesmente acabar com a possibilidade deles terem uma aposentadoria. A desconstitucionalização, o Floriano vai comentar um pouco mais sobre ela. O governo tem dito que o Brasil é o único país do mundo que tem regras, parâmetros previdenciários na Constituição, mas utilizando o mesmo raciocínio, nós também somos o único país do mundo que tem algo como a Emenda Constitucional 95, que engessou o gasto público na Constituição. Os outros países não fizeram, né, esse desatino que nós alertamos na época e agora o próprio governo já chegou à conclusão que tem que mudar, né? Então, a gente tem que ir com calma. As mulheres são as grandes prejudicadas da reforma, sem dúvida nenhuma, em todas as modalidades, meus caros. Em todas as modalidades, as mulheres saem perdendo a aposentadoria rural, nas pensões. As professoras são duramente penalizadas, mais ainda do que os professores. Depois eu vou trazer um caso de uma professora aqui para a gente pensar como é que está se dando a transição que não há, né, na proposta do governo. O fim da garantia constitucional, a manutenção do valor real dos benefícios também é um desatino, né? Porque, bom, vai haver o congelamento dos benefícios daqui para frente, o governo não conseguiu mostrar que ele vai preservar o valor real dos benefícios, pelo contrário, ele suprimiu o parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição. Há também uma certa autorização de confisco, né, na medida em que se prevêem alíquotas extraordinárias e ordinárias, que, conjugadas aí com o imposto de renda, podem levar ao confisco da remuneração. Tá? A gente não pode aceitar, a própria Constituição veda a utilização de tributo com efeito de confisco. E, por último, outro grande erro é que o orçamento da Seguridade é desmontado, né, seja pela subtração de receitas, que seria causada pela capitalização, seja porque passa a incluir as despesas do regime próprio no sistema de seguridade, desloca aí os capítulos constitucionais e com isso, né, prejudica aí as contas. Bom, transição, tá? Entrando especificamente no tema. Nós temos hoje, eu vou falar da União, até porque a gente não tem tempo de descer a estados e municípios, nós temos 3 grandes segmentos: aqueles servidores que entraram antes de 2004, aqueles que entraram de 2004 até 2013 e aqueles que já entraram depois de 2013. Eu chamo a atenção para que um fato assim, ele parece para nós tão óbvio assim, mas ele não chegou ao conhecimento da sociedade como um todo, é que desde 2003 nós já temos um regime de previdência complementar, uma capitalização mista, né, no regime próprio, e pelos números do próprio Tesouro Nacional, né, um relatório aqui da STN mostra que em 2027, né, já começa a diminuir a necessidade de financiamento do regime próprio da União. Por quê? Porque já vai saindo gente dentro da nova modalidade de aposentadoria. É claro que, num primeiro momento, como o governo optou por capitalizar, esses 80 mil servidores que estão na FUNPRESP, eles passam a contribuir para a sua própria aposentadoria no que ultrapassa o teto do RGPS. Então, mais de 1 bilhão que estão deixando de entrar para o Tesouro Nacional, estão indo para que cada
servidor garanta a sua complementação no futuro. Então, é óbvio, se sabia que o governo teria, né, um gasto adicional para bancar essa transição. Aliás, que seria exponencialmente elevado no caso da migração de todo o sistema para um regime de capitalização. E o governo até agora não disse de onde sairia esse recurso. Então, para concluir, pediria mais... Tem 2, 3 minutinhos para terminar? Não. Por favor. Fica à vontade. Assim, outro grande segmento, que está em 2004 a 2014, assim, para esse segmento, ele vai ser talvez mais atingido ainda do que o que eu referi anteriormente, porque o governo está excluindo 20%, ele está deixando de excluir 20% das menores remunerações, e está colocando 100% das remunerações no cálculo da média. Se com a exclusão de 20% nós já tínhamos uma queda na taxa de reposição de até 20%, ou seja, um servidor que estava recebendo 10 mil, com o cálculo atual, ele já passaria a receber 8, né? Ao incluir 100% das remunerações no cálculo da média, essa taxa de reposição ela cai até 40%. Então, eu pergunto para vocês, quem pode se aposentar prescindindo de 30% ou 40% da sua remuneração final? Ninguém. Então, para esse segmento, meus caros, não são 65, 62. Esses servidores vão ter que trabalhar até a aposentadoria compulsória, porque não terão como deixar o serviço público prescindindo de 30% a 40% da remuneração. Então, é um caso dramático. Nós também estamos tentando resolver via emendas, porque são situações que não podem se perpetuar. E, por fim, então, vou apresentar um único exemplo, né? Trouxe vários aqui, até eu copiei aqui, eu recebi ontem, estava circulando por aqui, eu recebi uma cartilha do professor Israel, que trata do impacto da reforma da Previdência para os professores, né? O resumo da ópera é o seguinte: mais tempo de trabalho com aposentadorias menores, tá? Mas, assim, o caso de uma professora que hoje tem 45 anos de idade, 20 anos de contribuição, ela entrou no serviço público em 2005, se aposentaria pela regra atual daqui a 5 anos, né, quando fizesse 50 de idade e 25 de contribuição, e receberia a média das 80% das maiores remunerações. Meus caros, pela regra nova, essa professora ela terá que trabalhar não mais 5, mas mais 10 anos, né? Mais 10 anos, para receber 10 a 30% a menos. E se ela tivesse entrado antes de 2003, a situação ia ser mais complicada ainda. E para ela sair com 100% da média, meus caros, ela terá que trabalhar até os 65 anos de idade, mais 20 anos para completar 100% da média, que já derruba a remuneração final. Então, o caso assim, das professoras é dramático, dos professores também, e dos servidores é inaceitável. Nós temos que encontrar uma transição razoável no caso desses trabalhadores. Obrigado pela atenção. Agradeço.